Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui é o Cleiton, começando o podcast Lé com Cré, tá? Hoje eu tenho o grande prazer de estar falando com um grande amigo meu que me inspirou muito na educação, o Edmilson. Ele é professor de História e Geografia. Tudo bem, Edmilson? Tudo bem, é um prazer muito grande estar aqui com esse início de projeto, né? Espero que aqueles que estejam apreciando esse trabalho gostem aí da nossa entrevista aí. Tá bom? Vamos torcer para que tudo dê certo aí nesses próximas horas aí. Edmilson, que ano que você começou a dar aula e por que você escolheu dar aula? Eu comecei na prefeitura em 1987 e a gestão era do Jânio Quadros. O prefeito era Jânio Quadros e o secretário de educação acho que era o Paulo Zing, se não me engano. Era o Paulo Zing. Quer dizer, há um tempinho já, né? E por incrível que pareça, eu não tinha a mínima ideia de ser professor. Eu não tinha, né? Nem pensava em ser professor. Mas eu trabalhava nos Correios e eu estava num setor que realmente eu não gostava muito do que estava fazendo. E eu pensei, bom, será que a minha vida vai se resumir a isso? E a partir daí, então, eu comecei a pensar em fazer uma formação acadêmica, né? Eu comecei a fazer na FMU o curso de administração de empresas, fiz 2 anos, pouco mais, ou quase isso, na FMU. E eu vi também que não era bem aquilo que eu queria, apesar do curso estar se desenvolvendo normalmente, eu estar assimilando tudo aquilo que estava sendo desenvolvido pelos professores, mas eu achei que não era aquilo que eu queria. E então eu decidi fazer, como eu falava muito, como eu trabalhava no meu curso de ensino médio, fundamental com teatro, com seminário, eu sempre gostava de fazer isso, eu achei, e gostava muito de história também, claro, eu achei, por que não? Então, se interessar por história, e já que eu falo demais, e gosto de me expor, dizem que não é bom falar demais, né, mas no meu caso, por que não um curso de história? E aí eu fiz um curso de história, né, eu fiz aí na Teresa Martã, na antiga Teresa Martã, que hoje já não existe mais, né? Hoje ela é Uniesp, eu fiz lá também, hoje ela é Uniesp. E acabou dando certo, eu acabei me identificando com a profissão, né? Acabou dando muito certo, graças a Deus, né? E nesse longo tempo de como professor, você teve em algum momento você sentiu desejo de parar? Em algum momento você pensou em ir para outra profissão? Eu acho que não tinha nem tempo de eu pensar nisso, porque eu, como comecei ainda, né, jovem, aí na faixa dos 20 anos, né, um pouco mais de 20 anos, eu pegava aula e naquele tempo o que você escolhia, o número de aulas era ilimitado, contanto que casasse com que a semana, né, tivesse aulas disponíveis que você pudesse pegar, eu pegava. Então eu peguei manhã, tarde e noite, eu ficava das 7 da manhã até às 23 horas, das 7 às 11, e eu gostava bastante, gostava de aula, não reclamava nada. Isso aí foram quase 29 anos, esse horário. Só os últimos 8 anos, que foram 37 anos, né, de sala de aula e magistério, só os últimos 8 anos que eu comecei a pegar apenas 2 períodos, né? Então, a maior parte do tempo que eu trabalhei foi praticamente dia e noite, né? Os anos que eu trabalhei com você fazia esse horário mesmo, das 7 da manhã às 23. Você pegava no 15, no Liberato. Na prefeitura, né? Na prefeitura de manhã e à tarde no Joaquim Silvado. Tarde e noite no Joaquim Silvado. Joaquim Silvado. E nos últimos anos que a gente trabalhou, você trabalhou na PEI. Você sentiu alguma diferença entre PEI e o regular? Embora você trabalhava o dia inteiro? Tem muita diferença. Muita diferença. No período anterior à PEI, o professor acho que tinha mais liberdade, né? O professor tinha mais liberdade porque a gente tinha
uma situação que você não era pressionado, você era pressionado sim em ser responsável, em trabalhar de acordo com o planejamento, tudo bem, mas você tinha liberdade de fazer experiências, como eu acabei de falar minutos atrás, desenvolver atividade de teatro com os alunos, desenvolver seminários, desenvolver debates, que eu trabalhava muito com debates, meus alunos sabem disso, né? Quem está assistindo sabe disso, e era muito rico, essa diversificação de atividades era muito, muito positiva, os alunos assimilavam bastante e aprendiam bastante com isso. Agora, com a PEI, eu acho que é um projeto bom de ensino integral, realmente eles têm que, né, ter um horário mais extenso na escola, né, com maior tempo na escola, só que o professor fica muito pressionado, ele fica muito engessado, ele fica na dúvida, será que eu sigo o que é determinado pela Secretaria de Educação? Tudo isso? E se eu seguir tudo isso, será que dá tempo para mim fazer aqui aquelas experiências que eu gosto? Um conjunto de atividades diversificadas junto com o que é exigido pela Secretaria de Educação? Será que isso realmente eu vou conseguir fazer? E eu realmente não me senti impressionado demais nesses últimos anos, né, que foram poucos anos que eu vivi o integral. E eu deixei de fazer muitas coisas que eu fazia antes, extremamente positivas, para seguir o que a Secretaria de Educação determinava, né? E eu sinto que o professor hoje está muito engessado, está muito pressionado. Ele tem mais pressão fora da sala de aula do que dentro da sala de aula, né? De você ter determinados tipos de aluno com características diferentes de aprendizagem, com tempos diferentes de aprendizagem. Fica difícil você administrar tudo que existe naquelas dezenas de alunos ali com características diferentes, com o currículo que é determinado pelo Estado, né? Esses últimos anos eu também senti muita diferença. Eu tenho 12 anos como professor, né? 12, 16, 14 anos como professor. Eu senti a mesma dificuldade que você. Um currículo um pouco mais engessado, né? Agora a gente tem a PEI, ela exige mais da gente, e eu nesse tempo assim, de PEI, qual foi a maior dificuldade em transmitir o conhecimento para o aluno com esse currículo que você falou que é mais engessado? Você acha que o aluno ele não realmente não quer, ou o currículo ele é tão engessado que o aluno não se interessa? Eu acho que a maior dificuldade que enfrentei foi mesclar a minha prática anterior à PEI com as exigências que a Secretaria de Educação passava para cada um de nós. Então, eu não conseguia... se eu desenvolver, por exemplo, eu desenvolvo um debate com os alunos. Então tem a primeira parte que todos os alunos falam que querem sobre o assunto que está sendo debatido. Eu fazia os ganchos de presente e passado. Após todos falarem, a maioria da sala participar, eles faziam um relatório de tudo que foi falado e me entregavam. Esse tipo de trabalho, às vezes, demora de 3 a 4 aulas. E se eu fizesse esse trabalho em 4 aulas, o que era estabelecido pela Secretaria de Educação, eu não conseguiria desenvolver. Ou seja, atrasaria demais o que estava determinado pela Secretaria de Educação. Eu ficaria muito atrasado. E quando eu tivesse que prestar contas do meu trabalho, eu não conseguiria cobrir tudo aquilo que foi determinado pela Secretaria de Educação, apesar de ter feito um bom trabalho com os alunos em relação a alguns conteúdos que eu trabalhava anteriormente, quando não existia o programa de ensino integral, né? E a gente sempre falou isso, né? Às vezes é melhor ensinar menos conteúdo e o aluno pegar mais do que você ensinar um monte de coisa e o aluno não entender, né? Nesse tempo todo que você trabalhou, tem muita diferença? Eu sempre briguei muito com
com as pessoas que falavam que os alunos que vinham da prefeitura eram mais fracos que os alunos do estado. Eu sempre briguei muito porque minha experiência na prefeitura foi muito boa. Eu achava os alunos muito bons. Você tem essa impressão que os alunos da prefeitura são mais fracos? Ou você acha que é um pouco de preconceito? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Eu sempre tive excelentes turmas na prefeitura. Eu tive uma escola muito boa, com uma equipe muito boa, que é o General Liberato Bittencourt, que é aqui vizinho ao Joaquim Silvado. E as turmas da prefeitura eram excelentes. Claro que existiam grupos de alunos que exigiam mais de você e que precisavam de uma atenção maior, que infelizmente saíam da prefeitura sem a gente sem ter tempo de fazer um trabalho melhor com eles. E a partir do momento que eles saíam da escola, infelizmente eles não estariam preparados para o ensino médio. Né? Uhum. Mas eu tive excelentes turmas na prefeitura e no estado também. No estado também tive, mas eu acho que a estrutura que a prefeitura dava antes, eu não sei como está agora, né, depois de alguns anos que eu saí, mas era melhor que o estado. Muito melhor. Era melhor que o estado, em todos os sentidos. Né? Agora, com o FEDER e as exigências do FEDER, eu sei que os professores estão realmente suando bastante para cumprir tudo que o secretário quer, né? E a estrutura que o Estado está dando, pelo menos agora, parece que está melhorando. Parece que está melhorando. Mas eu acho que ainda tem que melhorar muito. Tem que melhorar muito. A minha última experiência na prefeitura, a gente tinha, pelo menos nas escolas que eu dei aula, né? Que foram aqui na região também, num CEL e numa outra escola aqui perto, todas as salas tinham um projetor, todas as salas tinham um computador. Os professores receberam notebook, enquanto no estado ainda é bem precarizado. Melhorou, mas é claro que melhorou, mas a gente também está em 2026. Se não tivesse melhorado, se a gente tivesse só no giz e lousa ainda, não tinha muito o que se fazer, né? É claro que a tecnologia do século XXI é diferente. É claro que as turmas e alunos do século XX em comparação do XXI são totalmente diferentes, né? O material que a gente tem hoje em mãos, né, é muito mais avançado do que existia antes, mas ainda acho que a gente precisa se adaptar melhor a toda essa tecnologia. A gente não consegue. Até agora a gente não conseguiu fazer isso. E em relação à prefeitura, a gente não pode esquecer da valorização do professor da prefeitura, né? Que a valorização do trabalho do professor da prefeitura é muito mais presente, é muito mais sentida do que do Estado, né? O professor trabalha tanto quanto na prefeitura, mas infelizmente, né, o retorno disso tudo, a compensação disso tudo, não só financeira também, mas profissional também, não é aquela que a gente realmente tem o desejo de se colocar em prática, né? E não é só a questão de salário, é a questão, igual eu te falei, de estrutura também, né? Sim. Muitas vezes você tem uma série de trabalhos a serem feitos, seguindo o planejamento, mas a escola não tem estrutura para você desenvolver tudo aquilo. Né? E os horários também, né? Você tem horários, agora com a escola de ensino integral, o acúmulo de cargo está cada vez mais difícil. Então, muitas vezes o professor tem que escolher entre prefeitura, particular e Estado. Se ele estiver no particular e na prefeitura, ele não vai para o Estado. Então, no meu caso, por exemplo, eu fiquei anos e anos no Estado e na prefeitura. Tá? E que eu me sentia muito bem, eu sempre me senti muito bem nos dois. Uhum. Né? Mas o professor hoje também propiciava isso, né? Pois é. Mas hoje o professor, infelizmente, ele tem muitas vezes que escolher o trabalho que mais, ou o setor, ou, né, a instituição que mais valoriza o seu trabalho. Valorizar. E nesses anos todos, você sofreu já algum tipo de violência, ou de aluno, ou de pai de aluno? Já. Você quer exemplo, não?
Pode ser. Não precisa citar nenhum nome. Não, só jamais, isso aí mas... nem citar mais. Teve uma situação, por exemplo, que o aluno esqueceu um celular, uma aluna esqueceu o celular debaixo da carteira, e eu vasculhei as carteiras, peguei o celular e fui até a secretaria. Daí a secretária falou para mim, tenta ligar, tem um telefone aqui, tá mãe, então eu coloquei e acabei ligando para a mãe. A mãe me atendeu de uma maneira, o que você está fazendo com o celular? Esse celular não é seu, eu quero isso de volta. Daí eu falei, mãe, eu estou com ele aqui, eu sou professor da sua filha, eu achei embaixo da carteira e estou ligando para a senhora vir buscar. Quando ela veio buscar, ela praticamente deu um tapa na minha mão para pegar o celular, né? E começou a falar uma série de coisas, onde já se viu você ficar com o celular da minha filha, quer dizer, eu não entendi. Você achou o celular nada. Que ela havia perdido e ainda saiu... Não entendi nada. Ruim. Agora, questões de aluno em sala de aula também tenho vários. Uma vez eu estava fazendo uma chamada e o aluno estava todo mundo presente aqui, falando de tal presente, ciclano presente, e aí eu chamei o aluno e eu não ouvi, o aluno falou baixo a presença dele, eu falei, repeti o nome dele, ele falou, presente, gritou presente, falou, além de ser idiota, é surdo. Quer dizer... Uma falta de respeito, mas isso acontece. Não está prestando atenção e... Acontece. Teve situações difíceis também de alunos, principalmente quando que eu desenvolvia um trabalho em uma escola aqui da Pirituba Jaraguá, que um aluno tentou invadir a escola para pegar a mulher, era de suplência, né? Uhum. Pegar a mulher e estava armado, inclusive, né? E a gente passou por maus bocados ali, mas conseguiu conter esse aluno. E eu tinha um carro bom na época, né? Acho que quem assistir isso aqui vai lembrar que foi dessa escola aí. E eu tinha um carro bom na época, então a gente evitou. Eu evitei, ele estava armado, mas com uma arma branca, né? Tava com faca. E a gente evitou, e quando eu saí no final do expediente, meu carro estava todo detonado. Os 2 pneus rasgados, os 2 retrovisores, ele tinha dado solada, quebrou os retrovisores, arrancou a placa do carro. Eu tinha um Santana na época, não um Santana preto. E o carro saiu guinchado de lá, porque ele pensou que, como é um carro bom, ele pensou que era do diretor da escola. Sei lá, que era o diretor da escola, aquele carro estava no estacionamento, e ele detonou o carro, acabou com o carro. Saiu com o primeiro guincho que ele viu, ele saiu quebrando para descontar. Eu lembro até agora, quando o guincho pegou o carro, eu olhei pro relógio, 3h10 da manhã, eu consegui sair da escola com o carro guinchado. E a polícia não veio nesse dia ou veio e não conseguiu conter ele? Não, quando a gente conseguiu segurar ele na portaria, ele voltou para casa, né? Voltou para casa, avisamos a mulher dele, né, que ele tinha feito tudo isso. Ela também foi um escândalo lá, acho que ela ouviu os gritos. E o guincho, tudo isso aqui passou sem a polícia, sem ter intervenção da polícia. Chamado polícia, nada. Porque a gente controlou, principalmente o principal era conter ele, invadir a escola e achar a mulher dele e a fazer saúde da mulher também. O principal foi evitado. O carro eu assumi, fazer o quê, né? Não dei queixa, não. Só da placa, que eu tinha que fazer uma nova placa, né? Então eu tive que fazer no Detran uma documentação nova para fazer uma nova placa, porque ele arrancou a placa traseira, né? Bom, você é um dos professores mais respeitados que eu conheço. Você está falando? Não. É verdade, né? A gente tem um grupo de professores, inclusive que a gente se reúne de vez em quando, e tem um colega nosso, o Gilmar, que brinca demais, e o Gilmar sempre fala, né, que você é uma pessoa muito respeitada. Por mim, você é muito respeitado, né? Porque o meu primeiro diário, para quem não sabe, eu não sabia fazer diário quando eu comecei na educação. Eu sentei do lado do Edmilson e pedi para ele me ensinar a fazer diário. É o velhinho, né? Então, assim, a gente respeita muito você. Tem momentos ruins e tem momentos bons. Tem alguma recordação de aluno muito boa que você tenha? Tem. Tem alunos meus que
que era extremamente simpático ao trabalho, respeitava a gente, ajudava a gente muitas vezes. Alunos meus que hoje são grandes profissionais, são pessoas que estão no exterior, né? Tem um aluno que está no Canadá, tem outro aluno que está fazendo um trabalho muito bom na Alemanha, eu tenho alunos que estão aqui, né, em pleno mercado de trabalho, desenvolvendo um ótimo trabalho em profissões extremamente importantes, né? Graças a Deus estão se dando muito bem. Lógico que infelizmente alguns já até se foram, né? Sim. Mas eu tenho lembranças de muita gente, eu não vou falar não, mas eu tenho muitos alunos, muitos. Tem uma muitos prima alunos que foi sua aluna, que hoje é médica. Tem uma prima minha que foi aluna sua aí agora entre 2014 e 2018, e hoje ela é médica. Então passou pela sua vida também. Com certeza. Mas tem muitos alunos. Alguns aí que eu encontro de vez em quando que não estão numa situação difícil, mas que a gente procura também, né, ajudar da melhor maneira possível. E graças a Deus a grande maioria hoje também, aliás, foram milhares de alunos, né? Porque 37 anos de trabalho, se você for ver, são milhares e milhares de alunos aí. 2 escolas por dia, né? E, às vezes 3, porque teve período alguns anos aí que eu trabalhei em 3 escolas, né? Trabalhei no Silvio Portugal, escola da prefeitura, trabalhei no Rui Broin, escola da prefeitura, no Leonel Franca, a escola da prefeitura também, no Alípio de Barros, escola do Estado, no Gomide, escola do Estado, no Silvado, né? Nossa, uma série de escolas. Tem escola aí que eu esqueci até o nome. Muita escola. Mas as que você mais passou mais tempo foi o Liberato Bittencourt e o Joaquim Silvado. O Liberato e o Silvado. O que é mais difícil para você? Dar aula para o ensino fundamental ou para o médio? Ensino fundamental. Isso é que todo mundo fala, né? Até na TV, de vez em quando, alguns comediantes começam a falar sobre quinta série. Você não sabe, para uma quinta série. E realmente é uma coisa assim de alucinante. Você entra e não sabe como você vai sair da aula. Mas o que compensa muito isso tudo aí é trabalhar com criança. Criança é muito legal. É muito legal porque até na quinta série são muito inocentes ainda. Então tem aqueles alunos que trazem como era antigamente, né? Traz uma fruta para você, do nada põe uma fruta na mesa, daí dá um pedaço de chocolate, daí vem falar para você sobre o time de futebol que você torce, tira sarro da sua cara quando o time tá mal, quer dizer, criança, mas é um tipo de observação muito inocente. A inocência da criança. Muito inocente, né? Então eles são muito legais, mas muito difícil de se lidar, mas muito legais de se lidar. Então, quinta, sexta série, sétima e oitava, então, a partir da sétima em diante, você consegue ter, né, uma tranquilidade maior para trabalhar. Uma tranquilidade maior, embora eu quero deixar claro para os meus colegas professores, eles sabem que também não é fácil. Sim. Não é fácil, não, né? Inclusive, hoje em dia, que com os novos tempos, vamos dizer assim, né? Você tem uma série de obstáculos a ultrapassar. Você tem que ultrapassar esses obstáculos que são difíceis de serem ultrapassados. O celular é um deles, né? Sim. Agora saiu a lei de proibição dos celulares, mas você concorria com isso o tempo todo, né? Eu não estava na sala de aula com Fundamental 2 e médio, eu estava com Fundamental 1, e Fundamental 1 a gente consegue controlar mais o celular, ou praticamente inexiste celular no Fundamental 1. Eu não sei como é que tá agora também, de lá para cá, depois dessa lei que proíbe o celular. Embora sempre foi proibido, houve uma época que colocou que podia ser para uso pedagógico, mas a gente acaba sabe que dentro da sala de aula eles não usam para uso pedagógico. É engraçado que o livro, ele deixou de ser usado. O livro praticamente você não usa mais. Você
Você, com toda essa tecnologia, você chega em casa no computador ou no celular mesmo, e você coloca lá um assunto qualquer, Revolução Francesa, ou, sei lá, Descobrimento do Brasil, ou Segunda Guerra Mundial. Então o aluno rapidamente, ali na sala mesmo, ele já pega tudo. Ele já levanta o assunto, a gente sempre dá... eu dava, né, orientações para serem fontes, né, oficiais e verdadeiras, né, porque tem muita coisa que não tem nada a ver com o que realmente aconteceu na história, né, ou coisas que são totalmente ficção. Então, a partir daí, você vê que mudou tudo, né? Mudou tudo. Eu ia na biblioteca, você ia na biblioteca também, ver livro, no meu tempo até Barça, né? Enciclopédia da Barça, publicações da Abril, você ia lá pesquisar sobre uma série de assuntos, você ia na biblioteca, ou o livro mesmo, você ficava o livro ali, né? Hoje em dia, isso tudo é passado. A gente que mora aqui, a gente ia na biblioteca da Cruz das Almas a pé, copiava em folha de almaço e ainda tinha que depois copiar de novo em casa, porque tinha que revisar se tinha feito alguma coisa errada. E o livro sempre foi importante, né? Sempre foi importante, o livro muito importante na vida da gente, e ainda é. Só que ele é apresentado para o aluno de uma outra forma, né? Sim. Não aquela do meu tempo, principalmente, que você é mais novo que eu. Mas eu peguei essa parte ainda de livro e, por mais novo que eu seja, eu sinto falta do livro. Eu sinto falta do livro, né? E até em provas, eu, por ser de matemática, né, as provas mudaram, as avaliações mudaram. Uhum. Na minha época, a gente tinha que desenvolver toda uma linha de raciocínio, né? Na sua época também, como professor, você dava uma pergunta e o aluno tinha que responder. Hoje em dia, é o que eu brinco sempre, ele está no UNIT, é uma múltipla escolha. Então você não vê o raciocínio do aluno, né? Você não vê se o aluno está pensando. Então até na própria forma de avaliar mudou, né? A tecnologia ela vem para ajudar, mas ela acaba piorando, né? Hoje com as IAs mesmo, você dá um trabalho para o aluno, ele coloca lá o que ele quer, o assunto a IA dá para ele, o outro pede o mesmo assunto, ela dá um outro com uma forma diferente para o aluno, e a gente nunca sabe o que o aluno está fazendo. Só dele ter essa capacidade de usar esses instrumentos aí já é uma grande coisa. Já. Mas ele tem que ser orientado, né? Sim. Tem que ser orientado. E a gente não pode fugir disso, a gente não pode fugir do avanço tecnológico, porque a gente tem que acompanhar isso. Eu senti um pouco de dificuldade, graças a alguns colegas meus, né, da prefeitura também, que me ajudaram aí a inserir nessa nova era aí da informática, da internet. Eu tive professores da prefeitura que me ajudaram bastante, e eu consegui me integrar parcialmente a tudo isso, né? Eu pedi muita ajuda sua de vez em quando, que eu não sabia das minhas coisas em relação... Você vê como uma coisa se repete. Sim. Que você me dava umas dicas sobre uso da internet, e agora, hoje em dia, o professor tem que estar adaptado a isso. Não adianta fugir disso. Mas eu gostaria que o professor não tivesse tanta pressão sobre ele. Sim, ele teria que ser cobrado, sim, teria que ser responsável, teria que fazer um trabalho de acordo com o que o aluno, né, tem direito. Mas é muita pressão, é muita coisa, além além de tudo isso aí, tem muita pressão em cima de tudo, é muita cobrança, que faz com que o professor muitas vezes tenha um desgaste maior e não tenha a satisfação de fazer um trabalho. No final desse trabalho, tá, ele fique satisfeito, porque sempre ele vai achar que ele poderia ser melhor, mas infelizmente ele não pode dar o melhor dele. Por quê? Porque a pressão toda que vem de cima é muito grande, e ele não consegue fazer isso. É uma pressão que às vezes a gente não sabe como agir, porque se você faz do jeito A, tá errado, se você faz do jeito B, tá errado, né? Tem que ser naquela linha de raciocínio que eles mandam. E a gente que está em sala de aula, a gente sabe que aquilo muitas vezes não vai funcionar, né? Há um tempo atrás mesmo, quando a gente estava numa escola, um tempo, a diretora falava assim pra gente: olha, você quer fazer um trabalho, só que você tem que pedir o material do trabalho 3 dias antes, né?
você trabalhou comigo nessa escola que ela falava isso. E só que a gente está com o aluno, é uma coisa que a gente faz o plano A, o plano B, o plano C, e a gente sempre trabalha com o plano F, com o plano X, porque acontece as coisas durante o dia que vai mudando, né? Às vezes você trabalha lá com o primeiro A de uma forma, com o primeiro B já sai de outro jeito, com o primeiro C sai de outro jeito, então você sempre vai tendo que adaptar e não dá para você controlar isso. Né? Com certeza. E eu não sei, a gente sempre tem essa história de escola particular, muitas vezes a gente mesmo, por achar que o ensino público ainda está longe, pelo menos que estivesse perto, sei lá, perto de um curso etapa, de um poliedro, de um objetivo, né? Um sistema de ensino desses grupos, mas a gente ainda está um pouco longe disso tudo. Tá, e não é muito longe. E muitas vezes eu colocaria assim que todos nós, de uma certa maneira, né, somos um pouco culpados sobre isso, porque a gente também teria que exigir melhores condições de trabalho, também teria que se dedicar a uma escola só, porque é difícil você se dedicar a uma escola só. Sempre você tem que ter um complemento, alguma coisa que... Quantos professores que tem a sala de aula, está lá trabalhando com o aluno e tem uma outra atividade? Quantos professores que eu conheci? E isso cai no que você falou logo no comecinho, a valorização do professor, né? Pois é. Você falou logo no começo isso, a valorização do professor. Você tem professor que dá aula e vende roupa, tem professor que dá aula e faz Uber, tem professor que dá aula, né, e desenvolve um trabalho num comércio, tem professor que dá aula numa escola, que dá aula numa outra escola, que dá aula numa outra escola, né? Hoje com o ensino integral, basicamente você consegue dar aula em 2 escolas no máximo, 3 é impossível, mas você dá aula em 1 ou 2 escolas, tá? Em 1 ou 2, e você dá aula também e tem outras atividades, como eu acabei de falar, comércio, Uber, roupa. Então, meu Deus do céu, o que você vai escolher? Ter uma vida um pouco voltada, ser uma classe média, ser uma classe média baixa, uma classe média, e ter condições de dar o mínimo para a sua família, ou se dedicar pura e exclusivamente a uma escola e, saindo dos portões da escola, você tem uma vida extremamente difícil para ser desenvolvida em relação a você, sua esposa, seus filhos. Que educação você daria para os seus filhos hoje, se você se dedicasse a uma só escola, só a escola do Estado? Então a gente é obrigado a desenvolver outras funções, ou ter 2 escolas, prefeitura e Estado, prefeitura em particular, Estado em particular, ou então você ter uma prefeitura dando aula, um Estado dando aula, mas tendo comércio, tendo atividade qualquer para complementar o seu salário. A gente sempre tem que estar fazendo alguma coisa, eu sempre dando aula e arrumando computador, né? A Simone, que é minha esposa, sempre dando aula e fazendo alguma outra coisa, ou trabalhando com manicure, ou fazendo os artesanatos dela de costura. Então, e aí você não tem a qualidade o que você gostaria de desenvolver em suas aulas, você muitas vezes deixa de lado, ou não chega até onde você queria chegar, porque você não consegue, de tantas coisas que você tem que fazer ao mesmo tempo, num curto período de tempo, num curto período daquele dia de trabalho que você tem. Falando disso que você está falando, e um pouco de política também. Nesse tempo todo que você deu aula, nesse tempo todo que você deu aula, entre prefeitura e Estado, né? Qual foi o governo que você acha que mais valorizou o professor, que mais valorizou a educação e que você sentiu, agora estamos no caminho certo? Sem dúvida nenhuma, Luiza Erundina. Luiza Erundina como prefeita e Paulo Freire como secretário de Educação. A Luiza Erundina criou a carreira da prefeitura. O professor da prefeitura, ele trabalha no começo de carreira
no nível 14A e no final de carreira no 23A, que é a valorização que ele tem, tá? De ano a ano ele vai sendo valorizado, que a cada 2 anos ele tem uma valorização do trabalho que ele tem, da produção, da produtividade que ele tem em sala de aula, né? E também a questão da estrutura que a prefeitura começou a melhorar muito, em termos de merenda, em termos de assistência ao professor, assistência ao aluno, principalmente assistência ao aluno, né? E hoje você vê aí o transporte escolar gratuito, a questão que eu acabei de falar do plano de carreira, né? A questão aí de dar para o aluno condições mínimas dele sentar na cadeira, abrir o caderno, abrir um livro, ou hoje, né? Não foi no tempo da Erundina, mas hoje você ter um equipamento de acordo com o que é necessário para você se inteirar, né? No novo sistema de ensino hoje, pela internet, usando os programas que são passados pela Prefeitura e pelo Estado, mas eu acho que a principal a prefeita, o principal momento que o professor realmente deu um salto de valorização foi com a Luísa Erundina. Eu não me lembro o nome do secretária, mas ela não foi o Paulo Freire, mas foi com a Erundina também. Né? Eu não sei se foi quando o Paulo Freire se afastou ou se foi antes do Paulo Freire, mas foi com a Luísa Erundina. Foi ela que trouxe a progressão continuada para a educação. O que você achou, o que você acha da educação continuada e da progressão continuada? E daqui a pouco a gente volta para esse da política. Não, progressão continuada você confunde agora com promoção automática, né? Ou seja, eu no começo da prefeitura, 1987, eu tinha 7 turmas de primeiro ano de ensino fundamental. Quando chegava no 8º ano, você tinha 2 turmas. Muito raramente 3 turmas de 8º ano. Hoje é 9º ano, né? Sim. Do 8º ano do ensino fundamental formadas, né, no fundamental. O que aconteceu se tinha 7, 8 turmas de primeiro ano? O que aconteceu com 5 dessas turmas, com 6 dessas turmas? Eles não se adaptavam, não conseguiam se adaptar. Então, por eles não se adaptarem, tá, à educação, por eles terem N problemas fora da sala de aula, com questão de questões sociais, questões relacionadas à família. Então você tinha 8 turmas, 7 turmas, e quando chegar no final do ensino fundamental você tinha 2. Ou seja, a maioria desistia, não conseguia fazer sequer o ensino fundamental. Então, por que foi criada a progressão continuada? Justamente para ele ter tempo de se adaptar, para ele não ser retido no primeiro ano, ou até o 2º ano ser retido e acabar tendo desânimo e simplesmente parar de estudar. O que acontecia. Então, a progressão continuada foi criada para quê? Para ele se adaptar, para dar tempo de alguns anos de adaptação, para ele continuar até o 8º ano. E melhorou. Só que, com o passar do tempo, né, a progressão continuada se tornou promoção automática. Ou seja, o aluno passa, muitas vezes, sem ter o mínimo de conhecimento para se inserir na série posterior. Então, quer dizer, com o tempo, muita gente critica isso, mas foi válido, eu achei extremamente positivo na época. Só que com o passar do tempo, isso começou a ser, de uma certa maneira, perdida. O principal objetivo foi, né, jogado às traças. Deveria ter sido reavaliado, na verdade. Deveria ter um acompanhamento melhor nisso. Uma situação na qual realmente tivesse um acompanhamento melhor, né, dessas progressões, ou pelo menos uma mudança que pudesse fazer com que esse aluno fosse tão despreparado, tá, para a sequência de seus estudos.
De um tempo para cá eles criaram os ciclos, né? Era o ciclo de 1º a 3º, de 3º a 5º, de 6º a 7º, de 8º a 9º e o ensino médio. Eram ciclos. Eram ciclos. Não lembro bem como é, mas chega no final... 3 ciclos, se não me engano. 3 ciclos. Mas chega no final do ciclo, eles obrigam a gente a passar o aluno, né? Vem uma ordem que não é para reter, ou muitas vezes por conta de como é que eu posso dizer? De índice, né? Se você retém o aluno, o índice da escola baixa, né? Só que as pessoas não pensam que se você passa um aluno que também não sabe, ele vai baixar o índice porque ele vai fazer uma avaliação e ele não sabe fazer aquela avaliação, ele vai baixar o índice de qualquer jeito. Não é melhor às vezes ele ficar numa série 1 ano e ele passar com os conteúdos que ele deveria aprender do que ele ficar retido e depois, né? Eu trabalhei no Fundamental 1 e uma coordenadora falou assim, eu tenho uma dó. E é uma falha quando a gente tem um aluno. Eu já acho o contrário. Eu tenho dó quando eu tenho um aluno, como a gente teve um tempo atrás, um aluno de 3º ano ensino médio e não sabia escrever o nome dele. Como é que esse adolescente que vai se tornar um homem vai se inserir no mercado de trabalho? Mas sabe qual é o problema? É que depois que esse sistema foi inventado, também teria que ser, como posso dizer, ele teria que ter um número de profissionais que pudesse auxiliar o professor, né? Como psicólogos, por exemplo, como professores de reforço que existem hoje, mas não tem aquele resultado que a gente desejava, mesmo com o esforço desses professores. Então, teria que ter outros profissionais voltados a determinados alunos que tivessem problemas de aprendizagem. Ou seja, você tem que ter profissionais que pudessem auxiliar o professor a fazer com que esse aluno, e principalmente, não só o professor, mas auxiliar o aluno que pudesse, né, minimizar esses problemas que ele tem para ter para ele assimilar melhor aquilo que é passado em sala de aula. Porque muitos de nós não temos a preparação para isso. A gente não foi preparado para isso, a gente não teve cursos específicos, né, que pudessem dar para a gente, né, bagagem para tratar desse tipo de aluno. Também. E aí você vai empurrando ele, você fica desesperado, porque você sabe que aquele aluno, você vai passar ele porque ele tem problemas muito sérios de aprendizagem, mas que infelizmente ele está caminhando sozinho. Então você depende dos pais, você fala com os pais, que muitas vezes também não tem condições tempo para fazer isso, mas pede para os pais, ou você acaba pedindo para os pais, melhor dizendo, para que eles tenham algum tipo de auxílio profissional, que você dá indicação para eles de profissionais, como eu acabei de falar, psicólogos, por exemplo, ou aulas de reforço, se for o caso, né? Que pudesse fazer um trabalho para complementar o trabalho do professor. Porque a gente não está preparado para determinados tipos de alunos que precisam de maior atenção e a gente não consegue dar essa atenção. Ou eu não conseguia, muitas vezes eu ficava assim extremamente decepcionado com o meu trabalho em relação àquele aluno, mas eu não podia fazer mais do que... Eu tive um aluno que eu dava bronca nele. Um aluno no Silvado, eu até falei com alguns colegas do Silvado há anos atrás, então eu dava bronca nele, mas eu comecei a ver que a bronca dava resultado. Ele gostava de tomar bronca, mas ele tinha problemas muito sérios, e eu dava bronca, é claro, bronca que eu quero dizer, pegava leve, mas nem um pouco assim né? Mas eu falava, isso aqui tá errado mesmo, faz isso aqui direito. Olha o que você fez aqui, você está vendo? E ele, de certa forma, ele gostava disso. Ele ia fazia. Ele dava o retorno, claro que da maneira dele. Mas ele dava o retorno. Eu tratava ele como, né, deveria tratar, e sempre tratei, né, dessa maneira. Procurei tratar de igual para igual, não colocar ele, né, numa situação que igual antigamente se fazia, né? Principalmente na minha época, quando eu estudava.
fileira de alunos que têm problemas de matemática, fileiras de alunos que não sabem escrever direito, fileira de alunos que têm capacidade de escrever. Aquilo lá é impossível. E estão querendo fazer isso de novo. Né? Você marginalizava os alunos que ficavam completamente, né, desamparados, que ficavam completamente constrangidos daquele tipo de situação. E o atual governo está querendo voltar com isso, né? Separar os alunos por dificuldade, né? Mas você falou uma coisa interessante, você falou uma palavra família, né? A gente precisa muito da ajuda da família. E quando você chamava a atenção desse aluno, será que esse aluno, como a gente estuda lá na faculdade, quando a gente estuda a parte da psicologia, né, da pedagogia, será que esse aluno não faltava isso em casa? Alguém chamar a atenção dele? E quando você chamava a atenção dele, ele sentia uma presença paterna e corria atrás exatamente porque ele via que tem alguém se preocupando com ele? Esse tipo de assunto é um pouco delicado, porque você não sabe qual é a situação de cada um desses alunos em relação à família. Mas é claro que se eles tivessem um acompanhamento melhor dos pais, com certeza o trabalho da gente seria muito facilitado. Ele teria não só uma assistência em casa, como, né, na sala de aula. Ou seja, o pai complementa o nosso trabalho, dando a assessoria necessária para esse aluno, fazendo com que ele tenha responsabilidade sobre os estudos, para que ele acompanhe o que o professor deu naquele dia, para que ele faça as atividades de casa como devem ser feitas todos os dias. Mas, infelizmente, muitas famílias acabam, né, não tendo tempo para isso. Muitos pais deixam com o irmão mais velho, o filho com o irmão mais velho, ou o filho fica sozinho em casa, principalmente os adolescentes ficam sozinhos em casa, porque o pai e a mãe trabalham, né? Na minha época, faz tempo, né? Dá para perceber aqui que faz tempo. Na minha época, tem gente que não gosta de falar isso, né? Na minha época, coisa que você não faz comparação com sua época, mas na minha época da gente quando a gente fala não fala nem passado, não fala, mas eu vou falar assim, né? Porque na minha época, Educação Moral e Cívica e o SPB, a Organização Social Política Brasileira, ensinava aquela história dos ministros, quem eram os ministros do Estado, quem era o presidente, quem era o vice-presidente, a função de cada um. Família, Educação Moral e Cívica, falava sobre família. Família é constituída de pai, mãe e filhos. Livros de Educação Moral e Cívica. Como hoje você poderia falar isso, né? É claro que hoje mudou e tem gente que não aceita isso. Tem gente que não aceita. Como você vai falar em família constituída de pai, mãe e filhos? Claro que é constituída de pai, mãe e filhos. Mas as famílias hoje não são. Não, assim. Hoje você tem família de pai, 2 pais, família de 2 mães. Exatamente. São ou só a mãe. Ou só a mãe, ou só o pai. Então, mas só a mãe, é ou uma só o família, pai. Né? Então, claro. É uma família. Lógico. Então, hoje, né, você tem situações nas quais muitas vezes os pais não têm condição de acompanhar a educação dos filhos. Como eu acabei de falar. Por quê? Porque hoje a família, existem diversos tipos de família, né? A tradicional, que é pai, mãe e filhos, claro, né? Mas existem vários outros tipos de família. Sim. Que devem ser respeitados tanto quanto, né, a família tradicional, que devem ser assistidos tanto quanto as famílias tradicionais, que devem ser respeitados acima de tudo. E muitas vezes, voltando lá para aquela história, para a pergunta, né? Infelizmente eles não têm tempo de acompanhar os filhos, ou não têm tempo de dar um auxílio para a gente em casa no trabalho que é desenvolvido em sala de aula. Você acha que às vezes é só o tempo, ou essa mudança de comportamento mesmo das pessoas, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, meu pai só tinha até o 3º ano, minha mãe só até o 2º ano, que na época era até diferente que se falava, era série, né? Mas meu pai e minha mãe queria que eu estudasse, minha mãe e meu pai queria que eu me formasse,
E eles cobravam muito isso de mim. Uma vez eu lembro que eu chamei a minha mãe de você, sem querer. Sem querer, eu chamei ela de você. Você vai, e já tomei aquele esculacho da minha mãe, porque não era você, era a senhora. Você acha que a mudança de comportamento das famílias também, independente de qual família que a gente fala, se é a família tradicional, pai, mãe e filhos, se é mãe e mãe, se é pai e pai, mas o tratamento que é dado dentro de casa, né? A cobrança que é dada. Eu sempre falo assim, o mesmo professor que dá aula no estado, ele dá aula no particular. E no particular, por pior que seja a escola, a gente tem resultados melhores. Por quê? Porque há uma cobrança maior. Ele está gastando um dinheiro, ele está pagando. Você acha que não é só a mudança do comportamento também, da cobrança que tem com a criança, com esse aluno? Porque talvez a gente vê, nós enquanto em sala de aula, a gente vê também que o aluno que o pai e a mãe acompanham mais, ele se desenvolve melhor. O aluno que o pai e a mãe acompanham menos, ele não se desenvolve tanto. E muitas vezes são famílias que têm condições de acompanhar, mas ele deu o celular na mão do filho e aquele celular que está educando a criança. Será que não pode também ser um pouco disso, a mudança de comportamento? É igual a gente já falou, né? Toda essa tecnologia que é oferecida hoje para a população, ela tem consequências, né? Eu vejo as crianças com 2 anos de idade, 3 anos de idade, eu acompanho, não vou citar, mas, claro, mas eu acompanho algumas delas e elas vivem com o celular ali. Com o celular na frente, com o celular ligado em desenho, em filminhos, em, sei lá, qualquer coisa, estão lá com aquele celular na frente. Que tá por quê? Muitas vezes, por quê? Porque ele está quietinho, ele não está falando nada, ele não está fazendo absolutamente nada, então eu vou deixar ele ali com o celular, tá? É claro que existem situações assim, que eu acompanho também, né? Mas eu acredito que as famílias que têm condições, nem todas as famílias são assim, as famílias que têm condições, ou que têm uma melhor estrutura, que têm uma situação de mais responsabilidade com seus filhos, é lógico que essas famílias vão ter resultados melhores, né? Em relação aos seus filhos na escola. Claro que isso, mas eu acho que nos tempos que nós estamos vivendo agora, esses novos tempos, eu acho que mesmo para as famílias, essas sentem uma grande dificuldade, né, a manter seus filhos de uma maneira mais concentrada na sua formação educacional, mesmo as famílias que têm maior estrutura. E imagina aquelas que não têm toda essa estrutura, né? As dificuldades que elas têm. E a gente vê por N exemplos que a mídia passa, né, em relação a esses jovens, pessoas, os adolescentes. Quantos problemas que a gente está vivendo com adolescente hoje em dia? Sim. Quais as situações absurdas que estão acontecendo agora, e com pessoas que têm uma classe social muito privilegiada, com pessoas que têm uma classe social extremamente, né, bem sólida, uma situação, né, que não é fator econômico responsável por aquele tipo de situação, por aquele tipo de episódio que a gente está vivendo, com adolescentes fazendo N situações de violência, situações de falta de respeito, situações de extrema dificuldade de se entender o porquê que ele está fazendo aquilo. E volto a dizer, se isso acontece com as classes mais que têm, né, toda a estrutura, o problema não é econômico, imagine com aquelas que não têm. Então a gente
de alguma maneira, eu não sei como, mas isso tem que ser minimizado. Isso aí tem que você trabalharia, a escola também é responsável, a família é responsável, a escola é responsável, né, para a formação desses jovens, porque não é com a diminuição da maioridade penal que a gente vai resolver isso, né? Alguns acham que realmente, eu até vejo situações aí que menores de idade, entre 16 e 17 anos de idade, fazem situações, verdadeiras aberrações. Né? Mas isso ajudaria? Não sei. Só isso, de maneira nenhuma. A questão é uma questão que família, educadores, governo tem que se juntar e pensar numa saída melhor para minimizar esse problema, que tem cada vez maior, né? Vou voltar um pouco naquele assunto da política agora. Você gostou muito do governo Erundina. E qual foi o pior governo, na sua opinião? Tá querendo me colocar aí. A gente falou do melhor, agora tem que falar do pior. Em prefeitura? Prefeitura. Federal? Pode ser o que você achar. Porque o federal, o município e o estado, ele reflete também o federal, porque é o federal que faz as regras, né? Há pouco tempo eu e a Simone estávamos estudando a LDB. Então tudo é baseado na LDB. Vai ter mudanças de estado para estado, de cidade para cidade, do estado para o município, mas tudo ele vem do federal, né? Mas você pode falar da esfera que você quiser, tanto estadual quanto municipal quanto federal. Eu acho que o estadual ele começou a ter problemas a partir do Mário Covas, né? A partir do Mário Covas, o estadual começou a ter problemas aí de voltado à valorização do professor, voltado à estrutura que era dada em termos de condição de trabalho para o professor. Eu acho que Mário Covas, a partir dali, a coisa começou a se perder um pouco no estado, agora eles estão querendo resgatar com um programa de ensino integral. Na prefeitura, sem dúvida nenhuma, Celso Pitta realmente foi um prefeito que não somou nada na prefeitura. No governo do estado, no governo federal, você vê aí situações, você tem que ver o governo que investiu mais em educação. Qual o governo que investiu mais em situações voltadas à melhora da educação no Brasil, à melhora do ensino acadêmico, à melhora do ensino médio, à melhora do ensino fundamental. Então você vê que em termos de federais, você vê que o governo de esquerda é mais presente. O governo da esquerda é mais presente, muito mais presente do que o governo de direita. Se você for observar o aumento de universidades, o aumento de escolas técnicas, né? O aumento de estudantes que de classe baixa puderam ter acesso ao ensino acadêmico, estudantes que não tinham a mínima condição de chegar até uma universidade estão chegando hoje. É claro que o governo de esquerda ele trabalhou mais para isso acontecer do que os de direita. Eu sou uma pessoa que eu sempre disse o seguinte, que não importa qual curso universitário que você faz, você tendo um curso universitário, você está alguns passos à frente, né? Você falou do governo que investiu mais. O atual governador, ele tem uma frase dele na internet, que ele fala que diploma hoje em dia não tem importância, né? Foi interessante essa frase que você disse, que o governo que mais investiu em educação, o governo de esquerda. O que você acha dessa frase do governador? Que hoje em dia diploma não tem importância. É como aquela frase que um dia um político falou assim, que o livro tem muitas palavras. O livro é muito complicado porque tem muitas palavras. Hoje então, também você não tem necessidade de fazer uma universidade. Por quê? Fazer uma universidade. Por que você não saber mais? Não é necessário saber mais. Não é necessário você ter um maior domínio sobre aquilo que acontece no seu tempo presente. Não é necessário.
Claro que é ridículo isso, né? É ridículo essa fala do governador. Claro que todas as pessoas têm o direito de escolherem se devem ou não fazer o ensino superior, escolherem se devem ou não, né, ter uma profissão que possa dar um retorno melhor, não só uma conquista pessoal, como uma conquista também, claro, financeira. Então é lógico que todos, né, quanto maior, né, for a formação de um ser humano, mais feliz ele vai ser, mais completo ele vai se sentir, né? E eu sou totalmente contra essa fala do governador. É absurdo, é ridículo. Eu fui um dos primeiros da minha família a fazer faculdade, né? Tive primos que fizeram, que não terminaram, mas depois concluíram. Mas eu fui um dos primeiros a fazer uma universidade, uma faculdade da minha família. E quando eu escuto uma frase dessa, e eu que sou professor, é difícil para mim também falar, porque eu estou atuante como professor, mas é uma frase que me dá nojo, porque a gente trabalha tanto dentro de uma sala de aula para que o aluno estude, para que o aluno entenda o valor do estudo, né? Eu acabei de falar, para mim não importa a universidade que ele faça, ele sempre vai estar um passo à frente depois que ele estiver formado universitário. Eu melhorei muito o meu salário depois que eu me tornei professor, depois que eu fiz uma faculdade. Então, para mim é uma frase extremamente, eu não sei a palavra agora, mas preconceituosa. E como a gente sempre fala, é sempre para diminuir o filho do pobre, né? Porque o filho do rico sempre vai fazer uma universidade. Um exemplo, eu acho que o Tarcísio, ele tem amigos, todos nós temos, que não conseguiram fazer o ensino acadêmico, não conseguiram chegar até a universidade, certo? Eu tenho vários amigos que não conseguiram. Têm uma vida humilde, têm uma vida digna, trabalham muito, são pessoas honradas, mas que eu sei que eles poderiam chegar muito mais longe. Muito mais longe. Só que eles tiveram que deixar de lado os estudos para ter o que comer em casa, para ter o que apoiar os pais no orçamento mensal, e não conseguiram fazer isso. E hoje, tá, são pessoas dignas, são pessoas honradas, são trabalhadores honestos, ótimos, né, amigos que eu tenho, mas que dentro de mim eles mereciam muito mais. E tinham capacidade de chegar mais longe, e não puderam. Por quê? Porque não conseguiram atingir um ensino que eles tinham capacidade, que pudesse trazer uma vida melhor hoje. Então, sem comentário, né? Acho que tem palavras aí que como diz, palavras já apagadas, né? Nós vamos ficar aí durante anos e anos sendo repetidas aí como absurdos que alguns políticos falaram na história do país, né? Sim. Você acompanha esse atual governo? Acompanho. Acompanha. O que você acha da gestão Feder-Tarcísio? Eu acho que é muita pressão. Muita pressão. Você viu o que aconteceu lá no Paraná, né? Com a pressão que os professores do Paraná sofreram. E ele trouxe, aos poucos ele vai impondo isso para os professores do Estado, na minha opinião. Ele pode ter, né, um pensamento realmente que para ele possa ser o ideal. Tem coisas que a gente tem que aproveitar realmente, que ele colocou em prática nas escolas do Estado, mas algumas coisas que realmente não são, diria, não poderiam ser colocadas em prática, não poderiam ser exigidas do professor. Eu acho que precisava um pouco mais de liberdade, o professor tinha que ter um pouquinho mais de liberdade dele se colocar, e não só você impor um currículo extremamente difícil de ser acompanhado,
difícil de você dar resposta a tudo aquilo. Ele tem que dar condições de professores terem um horário para se reciclarem, que essa palavra saiu um pouquinho mas de professores terem um tempo para estudarem e não usarem isso agora, sem o professor ter tempo de estudar ou melhorar a sua condição de trabalho, começar a demitir professor do nada, começar a barrar professores, né? Com a falta de professores que existem hoje, tá? No sistema educacional aqui da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo, você não pode criar situações nas quais você demita professores, você bloqueie professores de trabalharem. Você precisa dar condições desses trabalhadores melhorarem sua formação profissional. E depois que você der condições a eles, né, eles terem uma melhor condição para trabalhar em sala de aula, ter uma melhor formação complementar àquilo que já teve, aí você, né, pode cobrar de uma maneira que possa fazer com que esses professores passem aquilo que eles aprenderam, demonstrem aquilo que eles aprenderam, tá, em sala de aula, mas não fazer essa situação de demissão em massa aí, tá, de centenas de milhares de professores, assim de uma hora para outra. Com a falta de professores que existem hoje na sala de aula, nas escolas, você ainda vai piorar essa situação, né? Eu estou passando por isso nesse momento, né? Por essa demissão em massa, e foi algo que, se você for ver, foi dado à gestão da escola, e eu não sei se houve uma ordem de cima para baixo ou se foi apenas da gestão, mas que não existe explicação nenhuma para o professor que foi penalizado. Eu, por exemplo, eu sempre falo, não existe um documento na escola que me desabone. Durante o ano, a diretora entrava para assistir minhas aulas e ela só saía tecendo elogios para mim, para de repente chegar no final do ano e ter um farol, que é um farol ridículo, né? Ficar no farol. Mas que é vermelho e verde, né? Vermelho, amarelo e verde, né? O amarelo o amarelo e o vermelho dá no mesmo, né? O amarelo seria uma atenção, o professor tem que ter uma atenção. Ficou no vermelho, vamos tirar esse professor, vamos reciclar, vamos voltar ele. O amarelo, olha, vamos ter uma atenção durante o ano, né, com esse professor, e o verde, ok. Eu fiquei no amarelo dentro de critérios que foram subjetivos, porque a gente tem um bônus na educação e esse bônus ele vai de escola para escola. Quando for puxar o meu bônus, puxaram de uma escola que eu já havia saído há 2 anos atrás. Se tivesse puxado o bônus da escola que eu estava, eu teria ficado no verde, né? E mesmo assim não houve nenhum critério que levasse. O professor sai com uma marca, né? Uma coisa absurda. Você sai marcado. Parece que você recebeu uma marca. Sai marcado. Até no sistema. Você vai carregar com você aquilo. Até no sistema a gente está lá penalizado por 5 anos, né? Como se a gente tivesse feito algo de errado mesmo na administração, e não foi feito. A gente apenas ficou num farol onde tudo bem, o diretor tem o direito de querer ou não você na escola dele, é um direito que ele tem, mas não marcar a gente como a gente está marcado por 5 anos, como se a gente sei lá o que eles usam, eu não sei. O professor tira muita licença médica, o professor é incompetente em sala de aula, o professor não domina conteúdo. Realmente, eu não sei quais os critérios eles utilizaram, mas eu repito, eles teriam que dar cursos, tempo para você ter cursos para aperfeiçoar a sua prática em sala de aula e depois exigir de você o retorno daquela preparação, daquele complemento que você teve, tá? Aí exigir de você um retorno daquilo que com certeza a maioria, tá, voltaria de uma outra forma, ou teria aquele alerta para melhorar a sua condição de trabalho, para melhorar o seu desempenho em sala de aula, e o professor correria atrás, tá, dessa melhor formação, desse complemento, para desenvolver em sala de aula, mas não de uma hora para outra você simplesmente bloquear, tudo, né, com farol vermelho, né, você brecar a evolução desse professor, né, sem
né, uma justificativa plausível, né? E deixa eu te fazer uma pergunta agora. A gente já está com quanto tempo? 1 hora? A gente já está com 1 hora já conversando. Eu não sei se o pessoal vai aguentar tanto tempo. Não, vai sim. Mas assim, eu vou puxar agora ainda pro lado da política. Tá querendo. A gente, daqui a pouco a gente... O pessoal se sabe. Mas a gente começar a virar... mas esse é o lado... Para os seus alunos, principalmente os alunos que eu vejo discutindo muito na internet, eles puxam muito pro lado político, né? E a gente sabe que a gente acaba puxando um pouco mais pro lado da esquerda, né? Eu sempre falo que eu puxo pro lado da esquerda, mas eu tenho algumas ideias de direita, né? E aí eu sempre brinco assim... Pessoal, entendam o seguinte, que não é porque eu tô falando que eu gosto de algumas coisas da direita, que eu gosto da direita, e não é porque eu falo algumas coisas da esquerda que eu sou de esquerda. Eu quero debater todos os assuntos. Eu vou puxar mais pro lado agora do que de algumas pessoas que falaram mal dos professores, e eu quero que você fale também dos 2 governos que nós temos aí agora, ano de eleição. Né? Um governo. Dos 2 últimos governos. A polarização. Né? A polarização. A gente teve o governo Bolsonaro, que foi o último, e o atual, que é a volta do governo Lula. Né? Uma das coisas que eu quero perguntar para você foi quando teve a candidatura do governo Bolsonaro, a primeira candidatura principalmente, a segunda já não me lembro tanto, falaram muito mal de professor. Muito mal de professor. Doutrinação. Oi? Doutrinação, principalmente a sua área, né? E é por isso que eu estou puxando esse assunto, porque foi muito a sua área que bateram mesmo, né? O que você pode falar hoje sobre essa polarização, né? A gente sabe que a gente vai acabar puxando um pouco mais pro lado da esquerda, mas o que você acha dessa polarização da política? Eu não sei, olha, quando o Lula perdeu pro Collor, o Collor teve o tempo, não teve toda essa resistência, ou pessoas que queriam sabotar o governo Collor. Ele mesmo se afundou nas coisas erradas que ele fez. Quando o Fernando Henrique ganhou as eleições, né? Não houve uma pressão da esquerda sobre Fernando Henrique governar, a não ser a oposição no Congresso. É claro que a oposição sempre tem, claro. Sim. Eu não estou querendo falar, mas não da maneira que está acontecendo agora. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. Tá? Então você teve vitórias da direita, não houve essa pressão. Vitórias da esquerda, tá? Não houve essa pressão, porque também o Lula ganhou com a direita, né, sendo derrotada. E não houve essa pressão do Fernando Henrique, ou mesmo de outros políticos de direita. Está me fugindo agora o Aécio Neves, por exemplo, né? A não ser aquela coisa infeliz que ele falou no começo, quando foi derrotado, que faria de tudo com o Congresso lá para realmente fazer resistência ao governo Dilma. E eu acho que foi aí que começou, né, toda essa polarização. Foi mais ou menos ali. Mas não da maneira que está acontecendo hoje. Né? Você tem um grupo que está sabotando o governo, tá? E outro que está tentando governar. Tem erros também, e tem esses escândalos do Banco Master, tem o escândalo do INSS. Vamos esperar desenvolver as investigações para depois acusar quem é quem. Tem gente envolvida da esquerda que seja punido. Tem gente envolvida da direita que seja punido também. Né? Seja punido também. Então, eu acho que essa polarização, ela não acabou, ela vai ainda levar a gente para situações de extrema dificuldade no país. Né? Eu não sei onde isso vai parar. Eu sei que existem políticos que exercem o mandato, praticamente todo o mandato, fazendo resistência ao governo, mas esquecem de fazer medidas que o povo tem direito, né? E o país está sofrendo uma situação extremamente difícil. Essa situação de direita e esquerda, bolsonarismo
e lulismo, vamos dizer assim, né? Essa história de Lula, Bolsonaro, Bolsonaro, Lula, não vai levar o país a lugar nenhum. Aliás, muita coisa que poderia estar sendo desenvolvida e melhorando a situação da população está sendo deixada de lado para ficar fazendo uma série de manifestações sem sentido ou situações nas quais o governo não consegue governar. Então, que ganhe nas eleições desse ano, que ganhe a direita ou que ganhe a esquerda, será quem ganhar essas eleições, que quem for derrotado, o grupo que for derrotado, permita que o governo vencedor de direita, o governo vencedor de esquerda, tenha paz e tenha estrutura para governar o país. Então vamos esperar isso e acabar com isso a partir de 27. Mas eu não sei se isso vai acontecer. Tomara que, eu vou repetir, se a direita ganhar ou se a esquerda ganhar, que isso tenha um final, embora eu acredito que não vai acontecer. Você como professor de história, você não acha que a esquerda atual do Brasil, ela não foi um pouco, falando também um pouco do PT, que é o maior partido de esquerda, ele não foi um pouco displicente na forma de conduzir os seus políticos? Porque, na minha opinião, é a minha opinião, tá? Eu acho que se o Lula ganhar esse ano, se ele não fizer um governo muito bom nos próximos 4 anos, eu acho que a esquerda brasileira morreu. Infelizmente, o ponto de maior força que o PT tem é o Lula. Eu acho que a esquerda em si. Que a esquerda tem é o Lula. Caso o Lula tenha algum tipo de problema que não possa governar, realmente a esquerda vai ter problemas, porque não tem o representante à altura para substituir, né, o nosso Luiz Inácio Lula da Silva. Né? E você vê, por exemplo, já pela direita, hoje eu acho que não existe direita no Brasil. Eu acho que no Brasil não existe direita. Eu acho que no Brasil existe o bolsonarismo. Né? Não, existe uma direita mais moderada. Existe, você acha? Existe. Eu acho que tem o bolsonarismo. E eu acho que o bolsonarismo, ele é muito bem organizado. Por mais que a gente não goste... Não. Isso aí eu concordo plenamente com você. A força que o bolsonarismo tem nas redes sociais é infinitamente maior do que a força que a esquerda tem. Sim, tanto que ele está impedido de se candidatar. Então, é uma força tremenda. Ele tem grupos que todos os dias causam um bombardeio tremendo, tá? nas redes sociais e falam em situações nas quais... Embora eles já estão brigando ali. Ataque o governo o tempo todo. O Nicolas, que é um nome forte da direita, já está tendo algumas rusgas com os filhos do Bolsonaro. Né? A gente já vê que já tem ali umas poesias que um fala do outro fala do outro. O Nicolas, ele é mais contido nesse sentido, ele evita ficar falando mal ali da família, mas que a família já começou a bater nele. Não sei se eles estão com medo do Nicolas daqui a algum tempo ter um poder maior do que eles, mas eu acho que a força que hoje o bolsonarismo tem, a esquerda não tem. Sem o Lula, a gente não tem. Concordo. E essa história de doutrinação, você vê, a gente está falando de doutrinação, que os professores doutrinam os alunos que esses professores têm no seu dia a dia, né? Trabalhando no seu dia a dia com esses alunos, que os professores de história, de geografia, doutrinam os alunos, você coloca o que é história, né? Claro, aquilo que existe na história. O nazismo é isso, o fascismo é isso, o comunismo é aquilo, o socialismo então você como professor de história, você tem que colocar as coisas reais. Você ensina o que está ali. Você coloca Deus, Pátria e Família, e você põe um lema usado na Alemanha, tá? Durante o período anterior da Segunda Guerra Mundial, você vai ver que existem coincidências. Se você vai ver o salazarismo em Portugal, se você vai ver o franquismo na Espanha, se você vai ver a questão do Mussolini, você vai ver que tudo, né, tem uma certa
compatibilidade, uma certa... Tudo é muito igual ao que é pregado hoje em dia, por alguns países, por alguns extremistas. Sim. Então, eu vou ser crucificado por falar sobre história, eu não posso chegar, ó, vote no Lula, porque o Lula é isso, porque o Lula é aquilo. Vote no Bolsonaro, porque o Bolsonaro merece isso e aquilo. Não. Agora, prestem muita... O que alguns pastores, não todos, pelo contrário, uma minoria de pastores fazem, que você vê isso na internet o tempo todo. Não é doutrinação? É doutrinação. A igreja principalmente aquele que está lá no poder, né? As maiores. A gente tem um ou dois que estão lá no poder. A igreja evangélica é uma igreja que faz um trabalho muito bom. A igreja evangélica é muito importante. E a igreja evangélica tem que ter realmente liberdade nas suas ações. Tá? E a maioria delas tem uma função importante. E tem que ser respeitada. E aqueles que seguem têm que ser muito respeitados. Mas existem alguns líderes, que fogem um pouco disso. Então, essa manipulação você vê presente em pessoas simples, que falam coisas que você vê naturalmente que são coisas que alguém colocou na cabeça dela. Ah, mas professor... É claro que eu não vou dizer todos os professores. Claro que pode ter professores também que acabam, tá? De uma certa maneira, doutrinando os alunos. Mas que isso acontece principalmente em alguns... com alguns pastores, com alguns segmentos religiosos, também acontece. Também acontece. Acho que de uma maneira bem maior do que, né, um professor em sala de aula. Porque nós agora, né, eu já saí, né, do sistema, mas agora a vigilância que nós temos sobre nós é muito maior. Sim. Então, qualquer coisa que você fale fora daquilo que a sociedade aceite, você vai ser crucificado. Enquanto alguns grupos falam abertamente, doutrinam de uma maneira absurda seus seguidores, e não existe nenhum tipo de pressão sobre eles. Eu acho que o problema da doutrinação que eles falavam pra gente é que, na opinião deles, né, algumas pessoas do próprio meio, vamos dizer assim, da esquerda, eles acabam... Vou pegar um exemplo do João Willis. O João Willis, ele era um deputado federal e gay, assumidamente gay. Né? E o João Willis, ele defendia muito o Che Guevara. Com sinceridade, eu não me lembro da história do Che Guevara, não conheço a história do Che Guevara, então eu posso estar falando besteira. Tá? Mas eles alegam que o Che Guevara matava mulher, matava homossexuais, né? E quando o João Willis, ele pregava que o Che Guevara era um revolucionário, não sei o quê, e todos nós tínhamos que ser revolucionários, eles dizem que isso seria um tipo de como é que eu posso dizer, de doutrinação, né? Que muitas vezes acabamos escolhendo alguns lados errados, né? A esquerda acaba escolhendo um lado errado e acaba sabendo o que é errado. Pegar um exemplo agora que, né, da guerra que estamos tendo, né? Eu acho que os Estados Unidos está entrando lá só por conta de petróleo. Mas isso você tem que ver que são coisas que difíceis. Aliás, coisas que uma guerra ela proporciona isso. Sim. Você vai falar então, 160 crianças de uma escola iraniana foram mortas. Valas e valas são abertas para enterrar essas crianças. Então você vai falar, bom, na história, daqui a alguns anos, vai colocar aqui, Israel e Estados Unidos mataram centenas de crianças no Irã. Então, isso é situações de guerra. Uhum. E a responsabilidade também é daqueles, né, que comandam esses ataques. Assim como aconteceu, como você falou agora, né, do Che Guevara. Então, a responsabilidade, muitas vezes a guerra, leva a essas situações. Muitas vezes, né,
Você acredita que, é claro que Netanyahu e o Trump não queriam que essas crianças fossem mortas, mas eles têm, Eles têm a né? responsabilidade Eles do têm a ataque. responsabilidade desse ataque, né? Assim, então, guerra acaba acontecendo isso. Agora, é necessário isso? Será que o verdadeiro motivo dos ataques no Irã seria realmente dar liberdade à população do sistema empregado há anos no Irã, Não, a gente dos sabe. ayatolás? Será que esses ataques são realmente, os Estados Unidos querem realmente apenas isso? Não, a gente sabe que, como todas as guerras que os Estados Unidos se Tem envolveu, interesse tem interesse, né? econômico. Ele invadiu a Venezuela agora, em janeiro, né? Com a desculpa de tráfico de drogas, mas no dia 3, quando ele foi lá e deu uma entrevista dizendo que tinha capturado Maduro, a primeira coisa que ele falou foi do petróleo, que quem vai controlar o petróleo é ele. Então, a gente sabe que ele não tem o interesse. Mas o Brasil. Então, e o sistema de governo, por acaso, o sistema de governo da Venezuela mudou? Não, continua o mesmo. Não, continua o mesmo. Continua a mesma linha que era feita pelo Maduro, é feito, né? Agora sem o Maduro no governo. Sim, mas o Brasil, como é um país mais isento, né, na nossa política, digamos assim, a gente não está em nenhum dos blocos grandes. Agora a gente está entrando no bloco do BRICS, né? E o Brasil talvez seja o país um dos cabeças mais deles. importante do BRICS, né? Tem a China, né? Tem a Índia. Mas é o Brasil que está encabeçando ali, né? Quando a gente defende um lado ou outro, a gente acaba se pondo numa posição ou favorável ou desfavorável. Né? O antigo governo, que era o antigo Bolsonaro, ele se colocava mais ao lado do Trump, no caso. Né? Estaria apoiando. Já o governo do Lula, que não é nem o Lula, que o Lula mesmo não falou nada, foram outros políticos ligados à esquerda que foram em defesa. Às vezes não é melhor a gente não falar nada do que falar como diz o ditado, em boca fechada na música. Mas aí você tem que ter uma posição. Não adianta você fugir da responsabilidade. Você tem que se posicionar. Claro que pisando em ovos. Você tem que pisar em ovos sabendo o que você está falando, o que você está fazendo. Né? Você não pode também se sujeitar, né, a se ajoelhar diante de alguns países, fazendo tudo o que eles querem, ou obedecendo. Eu não vou colocar coisas aqui, senão o pessoal vai. Mas coisas que aconteceram aí em certos governos, você não pode admitir. Agora, você tem, né, que ter uma certa neutralidade, tudo bem, tem. Mas também tem que expor, né, alguns pontos de vista que você tem sobre o que está acontecendo. Tá? Porque senão você se submete à vontade daqueles que querem te dominar. Você vai se submeter à vontade deles. Bom, esse aí está sob meu domínio. Então, esse aí, qualquer dia eu vou fazer isso e aquilo. Tem essa base secreta chinesa que existe aqui. Estão falando agora que existe uma base chinesa secreta, militar secreta no Brasil. Onde vai ter essa base? Na 25 de março? Então, quer dizer, tem coisas... Pode ser, tudo que a gente compra é lá, né? Então, o que acontece? Você tem que ter um posicionamento, só que também tem que pisar em ovos. Você tem que, de alguma maneira, tentar administrar da melhor maneira possível para não ter consequências que possam levar a um prejuízo maior do seu país e da sua população, claro. Porque hoje a gente vive num mundo globalizado. O mundo globalizado, um depende do outro. Só que uns países dependem mais do que os outros. O Brasil é um caso. O Brasil é um país emergente, né? Só que ele depende ainda muito dos seus parceiros. Acredito eu que se a gente for dizer vamos comer, o Brasil consegue comer. Arroz, feijão, o frango, o boi, o Brasil consegue produzir isso tranquilamente
para a sua população. Mas quando a gente fala de uma tecnologia maior, quando a gente fala de uma venda de um minério, a gente depende muito, né, desses países. Porque o país, o Brasil, ele foi durante décadas, a gente até durante séculos, um país que só investiu, tá, na agricultura e na mineração. E aos interesses de outros países. Igual eu vou te explicar uma coisa, que eu já até comentei isso. Quando você teve certos governos, como o do Juscelino, que é só de 50 anos em 5, desenvolveu o país 50 anos em apenas 5, você desenvolveu muita rodovia para trazer as multinacionais montadoras de automóveis para cá, certo? Você desenvolveu muita rodovia, asfaltou o país inteiro e esqueceu de investir em um setor que dá maior agilidade, tá, em relações comerciais, principalmente em termos de exportação e importação, que é a ferrovia. Então o Brasil investiu pouco em ferrovia e muito em rodovia. Então a gente está pagando isso hoje. O Brasil já foi a maior malha ferroviária do mundo, né? Existem situações... Não, está desativada. Mas já foi. Está desativado, mas já foi. Existia um projeto. Deveriam ter um projeto para reativar e... Não, deveria investir em ferrovia. Só isso. E isso foi esquecido, foi jogado de lado. Então o que acontece hoje? Hoje a gente tem um sistema de transporte caro, um sistema de transporte que tem o tempo todo que sofrer de manutenção, porque o desgaste é tremendo, e as ferrovias, agora que eles estão começando a investir em ferrovia, que é o principal transporte barato e que transporta uma maior quantidade de carga, tá? Que seria aquele que traria o quê? Um desenvolvimento maior para o país, principalmente para a indústria. E a gente, enquanto não tiver uma indústria forte, o agro é muito importante. O agro ele dá muita sustentação econômica para o país, mas teria que ter um desenvolvimento maior na indústria. Mas teria que ter investimento maior era isso que eu ia chegar no setor industrial. Era esse ponto que eu queria chegar. Só minério e agricultura, tá? Só matéria-prima, tá? E a agricultura você não vai. Mas era esse ponto que eu queria chegar. A um país desenvolvido. Era esse ponto que eu queria chegar. Quando eu era criança, tudo que a gente comprava, tudo, vinha escrito Zona Franca de Manaus. E aí é uma crítica muito grande minha ao governo Lula e Dilma, que foram os governos que a gente teve aí 14 anos. E agora com o governo Lula, mas esse governo eu não vou nem contar. Porque 20 anos. Esse governo eu não vou nem contar do Temer para cá. Vou pegar esse recorte de 2003 até 2016. Tá? Eu vi cair muito essa indústria brasileira. Muito. Porque quando eu era criança, tudo era Zona Franca de Manaus. E quando a gente via meio de China, meio de Paraguai, era um brinquedo, era alguma coisa assim. Mas você comprava uma televisão, era Zona Franca de Manaus, aparelho de som, Zona Franca de Manaus. Não foi Ainda celulares, Zona Franca de Manaus, TV ainda produzindo. Mas eu não vejo, com sinceridade, tudo é meio de China. Se você for ver, muita coisa ainda, é claro que veio da China, mas muita coisa ainda é produzida na zona. Então, mas você não acha que faltou um investimento maior? Tem uma indústria que era uma das maiores indústrias brasileiras, né? E todo mundo criticava muito, mas eu fui ver, chegou a ser a maior indústria brasileira mesmo, foi a CCE. Desde 2016 a CCE está inativa, né? Desde 2016 a CCE está inativa. Hoje, meu primeiro tablet foi CCE. Os tablets que o governo do estado deu em 2013, 2014, eram da CCE. Você não acha que não faltou investimento na indústria brasileira? Eu acho que você faltou investimento. Pode ter faltado, mas você concorrer com as multinacionais, você tem que ter muita estrutura. Mas o governo não poderia ter ajudado nessa estrutura? Eu acho que alguns setores aí que cresceram, a Embraer, por exemplo, né? A Petrobras, né? São
indústrias exemplo disso, né? Indústrias que conseguiram se manter aí de uma maneira que pudesse passar o interesse das multinacionais, mas você tem essa situação de governo, se você falou em 20 anos de governo de esquerda, mas centenas de anos de governo de direita. Centenas de anos de governo de direita. Eu não estou nem falando Então, do governo de esquerda e de direita. Eu peguei esse recorte porque assim, foi a época que eu vi que a indústria deixou de produzir no Brasil. Eu acho que a concorrência é uma grande... o Brasil não estava preparado para essa concorrência. A CCS se manteve por governos de esquerda, a CCS se manteve por governos de direita. Né? Ela talvez não conseguiu acompanhar toda essa evolução. Você tem aí a Positivo, você tem que estar aí pegando uma parte do mercado, apesar, né, de você ter situações aí até de sabotagem, de questões de divulgação, que positivo é isso, que positivo é aquilo. Sim. Então, muitas vezes o próprio brasileiro, ele acaba prejudicando o desenvolvimento dessas indústrias. Mas eu acho que a gente não está preparado para concorrência. Dessa concorrência com as multinacionais. Porque as multinacionais têm muita força de mercado, muita força na mídia. Então, talvez seja um dos motivos, grandes motivos, foi isso. Um dos problemas dessa má divulgação é que a gente costuma comprar o mais barato. Né? Aí você vai lá e compra o mais barato, achando que o mais barato vai ter o mesmo desempenho do mais caro, e aí depois você começa a criticar a marca, e infelizmente muitas vezes é uma marca brasileira. Né? Foi um pouco da Positivo que você falou mesmo, eu entendo de computador, e as pessoas falam, Positivo é ruim, mas você comprou um computador de 1.000. Você não vai ter um desempenho no computador de 1.000 que você ia pagar 3.000, que é da marca X lá da americana. Né? Mas poderia ter tido, acho que, um incentivo fiscal, um incentivo como os Estados Unidos faz, o protecionismo. Haver um protecionismo. E aí, quando eu falo agora eu falo de todos os governos. Mas não um protecionismo de 50% de taxa ao produto estrangeiro. Agora, essa história dos 10%, você tem um protecionismo, que é um protecionismo, né, que tem o objetivo de proteger a indústria nacional. Sim. Certo? E o Brasil é um dos países que menos tem taxas assim, protecionistas, seria o Brasil. Tá? E principalmente em relação aos Estados Unidos, a produtos americanos. Então, essa questão de protecionismo, essa questão de concorrência que existe entre multinacionais e indústrias nacionais, né? É claro que tudo isso somado acaba sendo difícil da indústria nacional se manter sólida. E aí tem que ter muita estrutura e muita segurança do governo, em dar segurança a essa indústria do governo também, para que ela consiga vencer essa concorrência e consiga se estruturar e se fortalecer no mercado nacional. Porque se você não tiver medidas protecionistas que possam proteger a sua indústria, se você não tiver um investimento em propaganda, em investimento em ampliação de parque industrial, aí você não vai chegar. Então, você vai ficar multinacional, ela tem que continuar isso. A indústria brasileira, você vê a Gurgel. A Gurgel apareceu, né, com carros que eram totalmente diferentes do normal. Revolucionários. Porque ele fala de carro elétrico, mas ele fazia carro elétrico aqui no Brasil. A Gurgel fazia na década de 70. Porque não podia concorrer com os modelos normais. Né? Esses modelos normais, o sedã, o hatch, esses modelos comuns. Ele podia, então, ele falou, eu vou desenvolver uma indústria com modelos totalmente diferentes do que está no mercado. Porque se eu for concorrer com as multinacionais, que é um exemplo que eu estou tirando, elas vão me esmagar. Elas vão acabar comigo. Mesmo assim, o Gurgel não aguentou. E acabou falindo. Por quê? Porque as multinacionais, você está vendo agora a BYD, está vendo outras indústrias que estão entrando aqui chinesas, tá? Que estão investindo no Brasil, que estão montando parques industriais no Nordeste, né? E em outras partes do Brasil, e outras indústrias também, outras multinacionais. Isso vai gerar emprego, mas
Aí que tá, você vai se colocar uma indústria de carro elétrico brasileira, você acha que tem condição de entrar nesse mercado? Não tem condição. Mas, E é uma indústria altamente lucrativa. Só que a gente está nas mãos das multinacionais. Mas, por exemplo, vamos pegar o exemplo da BioID que você deu. Vamos supor que a BioID fosse uma indústria de televisão, ela não fosse uma indústria de carro, certo? A BioID, quando ela chegou aqui, ela teve N incentivos fiscais. Porque é carro elétrico, porque... Mas é necessário. Então, mas por que em vez de fazer isso, não faz com uma indústria brasileira? Taxa o cara que é, não vou dizer que colocou uma taxa gigantesca, mas taxa o cara como deve ser taxado e tira o imposto do brasileiro. Mas existe um empresário brasileiro com a coragem, né, de um super-homem de criar uma indústria nacional automobilística com todas essas que estão no mercado hoje em dia? Você acha que existe um brasileiro que teria essa coragem de desafiar as multinacionais? Com todos os incentivos que o governo dá? Eu acho que na indústria automobilística, não. Mas eu acho que se você pegar numa indústria... Você vê o eletroeletrônico, por exemplo, eletroeletrônico, já é uma dor de cabeça, então, eu acho que eletroeletrônico, eu acho que sim. Né? A gente tem indústrias brasileiras como a Mondial, como a própria CCE, que eu falei que já não está mais ativa, que se tivesse talvez um incentivo, vamos pegar assim, que não tem um incentivo, mas na hora de uma licitação do governo, só pode concorrer a indústria brasileira. Na hora de uma licitação. Por quê? Porque você está protegendo a indústria. Por mais que ele não venda externo, ele vai vender interno. Eu não sei te dizer, porque isso é uma coisa totalmente assim, atípica, uma coisa que não sei te responder essa pergunta, mas se isso fosse possível, e com a quantidade de multinacionais que a gente tem hoje no Brasil, talvez, né, de alguma maneira, seria uma forma de incentivar a indústria brasileira, mas não sei se seria possível. Bom, conversei um pouquinho hoje com o Edmilson, agora um pouquinho. 1h30 praticamente, né, Edmilson? E eu vou te falar, foi uma das melhores conversas que eu já tive até hoje. Eu quero agradecer muito você. Quero dizer aqui, voltar a reiterar a admiração que eu tenho por você. Você é muito admirado por muitas pessoas, pelos colegas de trabalho, por ex-alunos, como eu tenho contato com ex-alunos que foram alunos seus. Eu sou uma pessoa que dificilmente eu choro. No dia que você falou que ia aposentar, que a gente foi no restaurante, eu fui dar um abraço em você, eu chorei, né? Então, assim, a gente se reúne pelo menos uma vez no ano ainda, né? Com a última galera que a gente trabalhou no Silvado. Mais ou menos mais. Essa última galera aí é uma piada. Quem é do Silvado agora nos últimos anos, né? Que trabalhou aí com o Gilmar, com o Denis, com o Wagner, com o Fernando, com o Cleiton, né? Com as meninas que... Meu Deus do céu, tantas professoras. As meninas tinha a Camila, tinha a Camila, a Alessandra. Não, uma série de meninas. A Neiva. Muito. A Sol. Ela vai me matar, meu Deus do céu, eu não lembro o nome. De português. A Isabel. Meu Deus! Isabel tá até a Isabel, nossa, é a amiguíssima, responsável, professora nota 1000. É um grupo inesquecível. Um grupo muito bom. Eu agradeço muito aos diretores também, lá, o Laércio, né? E um amigo meu também, que eu considero bastante, o Daniel Quaresma. Né? Foi meu primeiro diretor. Pois é, o Daniel, muito boa gente, muito boa gente. Ele conversava lá e eu dava muita risada com ele e ele comigo também, muito boa gente. E uma coisa que eu gostei do Daniel foi que ele foi meu professor em 98 e 99. Em 2012, quando eu me tornei professor, ele foi meu primeiro diretor.
tenho ótimas lembranças dele. Né? Então, é isso. Eu queria agradecer muito, 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 muito ter tirado você da sua tranquilidade. Você falou para mim que está ajudando a sua filha a se mudar, né? Agora ela foi para o interior aí, e lá no interior ela vai desenvolver o trabalho dela, se Deus quiser, de maneira tranquila. Então, eu queria te agradecer de ter tirado você da sua rotina, de ter tirado você essa tarde de hoje, e que se repita outras vezes. Né? É apenas o começo do nosso podcast, mas assim que o nosso podcast for crescendo, eu quero você de novo aqui Vamos para a gente ter outras conversas, falar um pouco mais de você. A gente falou mais da educação. Eu gosto de falar sobre isso, principalmente agora, dos professores que eu tive, tanto na prefeitura também, que é uma equipe maravilhosa. Lembrar aí de outros, né? Reinaldo, Regina, tantos outros que me ajudaram bastante também a conseguir aí me manter em 37 anos na sala de aula. Não é fácil, né? Eu estou há 14 e sei que já é difícil. Imagina 37. 14 anos mudou muito, imagina em 37 anos. Edmilson, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Vamos continuar aí. Gente, brigadão. Tchau, tchau. Valeu, gente. Até mais.